Meus irmãos, que coisa boa é ser crente, hein? Não acharam coisa melhor do que ser salvo, não, irmão. É engraçado que Jesus, um dos envios de Jesus aos seus discípulos, ele enviou eles debaixo de uma missão de poder, né? E aí, óbvio que tudo que Jesus falou com eles que ia acontecer, aconteceu. Quando eles voltam tão impactados com aquilo que eles começam a falar para Jesus o que aconteceu. Nada novo, na verdade, porque prestar conta é uma marca de discipulado, né? Quem faz corpo não anda por conta própria. E quando eles voltam prestando conta naturalmente mesmo. Mas o detalhe não é isso. O detalhe é que quando eles começam a prestar conta, ainda bem que eles prestaram conta, porque isso ficou evidenciado porque eles falaram. Eles falam, Senhor, no teu nome, até os demônios nos sujeitam. No teu nome, os leprosos ficaram limpos. Em teu nome, os enfermos foram curados. Aí Jesus olhou para eles, que estavam maravilhados por ter visto o diabo sair de alguém. E Jesus diz, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Essa expressão é muito forte, porque o que Jesus estava dizendo, talvez dentro de uma linguagem mais teológica, ele estava falando daquela cena, quando o diabo é expulso do céu. Com outras palavras, assim, meia brasileirada, Jesus está dizendo, eu já vi o diabo cair de um lugar mais alto do que vocês viram nesses últimos dias. Mas ele dá para a gente uma razão pela qual viver. Ele diz, se é para vocês se alegrarem, se você quer escolher um lugar para botar o seu coração, ele diz, se alegrem por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Eu não sei como que é isso, mas a gente vive num tempo de pessoas que, de verdade, para eles ser salvo é pouco. E talvez a vida mais triste que alguém pode ter é quando ser salvo se torna pouco para você. Para ser sincero, eu até questiono se você foi. Mas, de qualquer modo, assim, eu não achei mesmo. Ser de Jesus me deu muita coisa. Dar minha vida para Jesus me deu uma vida muito estabilizada em muitas questões, mas a alegria que eu carrego, o que me faz levantar da cama de manhã, não é a vitória que Deus vai abrir, é a vitória que Jesus conquistou na cruz. Por isso que Jesus disse para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas se anima. E ele diz, por quê? Porque eu venci. Aí tem gente dizendo, e quando que eu vou vencer? É porque você não entendeu ainda. Se Jesus venceu, está feito. Você entende ou não? Se Jesus venceu, está resolvido. E quando a tua alegria, cara, não está em ser salvo, quando a tua alegria não está em ter experimentado o prazer dessa salvação, a coisa está ruim demais. Então fala para esse irmão, se você está triste, alguma coisa, você tem problemas maiores, fala para esse irmão. Porque a alegria da salvação me dá ânimo sem dinheiro, me dá ânimo enfermo. A alegria da salvação é melhor que terapia, é melhor que remédio de tarja preta, é melhor do que milhão na conta. Pergunta, irmão, você já experimentou isso ou não? Do jeito que ele vai se comportar com essa pergunta, dá para saber. Dá para saber. Deixa essa luz acesa aqui. Pode acender mesmo. Cadê tua Bíblia? Deixa eu ver se tu tem Bíblia aí. Levanta ela. Eu não estou falando do teu celular, não. Estou falando da tua Bíblia. Você tem ela aí? Levanta aí para me ver. Cara, já foram distribuídas quase 200 Bíblias. Ou você comprou e não trouxe, ou você pensou, vou para a igreja para que levar a Bíblia? Cadê tua Bíblia? Levanta aí para me ver. Caramba, vocês estão me assustando. Nem a outra. Fala para mim, você quer conhecer Jesus sem a Bíblia? Não, pergunta para você, é muita cara de pau sua. Fala bem, isso aqui não é sessão espírita, não. Não vai ser telepatia. Levanta ela aí com prazer, vai. Deixa eu falar com você. Ali atrás tem um stand ali para quem não pegou a Bíblia lá ainda. Acabando o culto aí, você pode pegar lá. Agora você lê na tela comigo, se for o caso. Mas terminando, você pega lá. A gente comprou essas Bíblias, a gente comprou 600 Bíblias dessa daqui. 600 Bíblias dessa daqui. A gente está decidido a pisar nesse lugar e essa é a agenda
mais séria dessa igreja em todas as séries que eu fiz nos últimos 9 anos, amigo. Então, prepara teu coração, cria expectativa, mas acima de tudo se posicione sobre isso. Então você não pode de jeito nenhum deixar a sua Bíblia sem estar contigo, você precisa estar com ela, de verdade, assim, é um tempo de profundidade, é um tempo de romper com o raso, e isso tem muito a ver com o quê? A gente comprou 600 Bíblias dessas e estamos distribuindo aqui na igreja. As pessoas estão pagando R$12, que a gente comprou a R$6,50, a gente está passando a R$12 por uma questão de propósito. Os R$12 é simples. Teoricamente, quando você paga por uma, está sendo o valor de 2. Essa segunda Bíblia, daqui a algum tempo, não muito tempo, a gente vai profundamente ir aos lares, de novo com Casa de Paz. O nosso sonho pessoal é que quando a gente chegar lá, você vai estar tão profundo com a leitura dessa Bíblia, que a gente vai ter mais 300 Bíblias lá, que essa pessoa, essa família que você vai cuidar, que você vai levar a Jesus, que você vai dar para ela a alegria da salvação por conhecer Jesus. Então essa outra Bíblia já vai estar guardada aqui, para quando a gente chegar lá, você poder dar. Então, na verdade, você está comprando uma, mas dentro disso, fazendo um investimento na finança mesmo. Isso não vai para o copo da igreja, vai para lugar nenhum, vai ficar lá, para a Bíblia que a gente está comprando, para a gente poder fazer esse trabalho de evangelização. Ok? Mas se você não tem, eu te aconselho mesmo, R$12, você troca lá atrás, lá, eu acho que quem está lá agora é Nil, mas você pega lá no final do culto. Agora eu acho que talvez não vai ser muito legal você sair para pegar, porque já foi, né? O pessoal também deu mole, não colocou ali no início, estava chovendo também, mas de qualquer modo é um desafio. Pastor, eu tenho Bíblia, alguém vai dizer para mim, eu tenho Bíblia em casa, eu também tenho. Eu acho que dificilmente você tem mais Bíblia do que eu. Eu acho que você não ganha de mim na quantidade de Bíblia, mas eu escolhi pegar uma Bíblia 0, aqui, ó, os riscos que já estão nela são meus, desses dias de leitura. Eu escolhi pegar ela sem nada e passar a caminhar com ela. Então, eu vou falar contigo. Primeiro conselho que eu te dou, pega uma Bíblia dessa. Se você não tiver R$12, eu vou te falar como é que você vai fazer. Termina o culto, pode falar com qualquer crente dessa igreja. Tem rico aqui? Alguém compra uma Bíblia para você e te dá. Pastor, não precisa ficar ofendido não, porque às vezes a pobreza ofende, né? Não é para te ofender não. Não, eu estou tão quebrado que não tenho R$12. Relaxa, tem gente aqui que tem. Pode escolher. Tu vê que é crente daqui igreja, paga para mim. Eles vão te dar uma Bíblia e vão pagar para você. Se tu não achar nenhum no meio da igreja, me acha, eu compro, te dou uma. Problema de R$12, R$12 é tranquilo. Eu não estou com 1 milhão, mas 12 eu te dou. Então, primeiro isso. Junto disso, deixa eu te explicar. Se você não está no grupo do pastor, e é bom sempre explicar grupo do pastor, a semana passada eu falava disso. O nome é grupo do pastor mesmo, porque o grupo é meu. Eu pensei lá no início, eu vou botar o grupo da igreja. O grupo da igreja ia virar um inferno na minha vida. Porque eu fiz aniversário, não me deram parabéns. Morri e não me enterraram. Sempre tem um negócio desse. O defunto volta para murmurar. Da igreja tem isso. Morreu, ainda quer voltar para murmurar. Aí lá atrás eu tive uma ideia, não sei se boa, mas foi uma ideia. Eu botei grupo do pastor, porque o grupo é meu. Então eu dou parabéns para quem eu quiser, dou bom dia para quem eu quiser. Brincadeiras à parte, nem é isso, é que eu não lembro mesmo. Quando me lembra de aniversário, até a Vânia, que é psicóloga aqui da igreja aqui, que pastora também, ia estar assistindo online lá, e mandou uma mensagem para mim, depois apagou brincando, dizendo, estou te avisando que eu fiz aniversário. Mas foi ontem, esqueceu, não ganhou. Se tivesse mantido a brincadeira lá, não apagado, eu teria dado parabéns para ela. Quando me lembra, eu dou parabéns lá no grupo. Mas independente de qualquer coisa, o grupo do pastor existe por uma questão óbvia. Você saber onde eu estou pisando, para onde eu estou indo, ficar antenado com as coisas da igreja. Mas agora em diante, já que a gente está entrando na principal agenda nossa, que é essa mesmo, de criar profundidade, de querer conhecer Jesus. Eu não sei você, mas eu quero conhecer Jesus. Então, daqui por diante, se você estiver no grupo do pastor, você tem muitas vantagens com isso. A semana inteira, o que eu vou ministrar com vocês aqui lendo, você vai receber devocional de segunda, terça, quarta, quinta, curiosidades bíblicas sobre isso, o que eu puder de dar de material e manusear e dar instrumentalidade para você, eu vou, se você estiver no grupo do pastor. Então, tem link, quando clica ali no QR Code, acha o grupo do pastor, aquele do banner ali, tem o grupo do pastor ali, entra direto, se botar lá. Tem ou não? Tem ou não? Se não tiver, vai ter. Ali fora tem um banner que você tem lá, que você clica lá, que você deve achar o grupo do pastor, mas aí é outra parte boa. Chega em qualquer crente dessa igreja e fala, me coloca no grupo do pastor aí que eles te colocam.
tá? Qualquer crente dessa igreja te coloca lá, é um grupo fechado, não fica aberto direto, você vai poder entrar e vai ser legal pra caramba você tá lá, e você, tô na igreja um tempão e não tô no grupo do pastor, tem alguma coisa errada contigo, tá? Eu quero ler, pega a tua Bíblia aí, e a gente vai ler juntos, eu vou ler primeiro todo mundo junto aqui, e depois eu vou versículo por versículo, e a gente vai lendo até onde dá, tá bom? Vai ser assim que a gente vai fazer agora, e a gente colocou no nosso coração de domingo a domingo, a gente lê os evangelhos na ideia de conhecer profundamente Jesus, e com essa exclusiva intencionalidade, conhecer profundamente Jesus. Essa semana eu tive um tempo de mesa muito bom lá em casa, com um grupo de pessoas na quinta-feira, a gente começou a ler esse texto, e eu quero ficar o mais profundo que alguém pode ficar. Eu particularmente escolhi ler a partir de Mateus 1:1. Vocês vão ter que achar a versão da NAA, que é a versão que está nessas Bíblias aí que todo mundo comprou, tá? Vocês vão ter que arrumar um jeito disso aí, de ficar lá. Mas eu estou com a Bíblia aqui e eu quero ler aqui o versículo 1. Fica em pé mesmo, está com saúde, você aguenta. Louvor não vai ganhar de leitura da Bíblia, né, irmão? Para cantar, tu fica em pé, para ler a Bíblia, eu acho que faz mais sentido ainda. Óbvio, se você estiver doente, alguma coisa muito grave, senta mesmo, não vai ter crise, não. Lê comigo aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo. O que está escrito aí, gente? Filho de Davi, filho de Abraão. Estão comigo? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou? E Jacó. Ok, versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar. Grava esse nome. Tamar, fala alto. Tamar. Não, isso não pode ser teu alto. Fala Tamar. Fala para esse irmão. É mulher, tá? Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou... Eu gosto de Salmão. Piada ruim, né? Salmão gerou Boaz. De quem? Fala para alguém, guarda esse nome. Fala, é mulher também. Raabe, né? E Boaz gerou Obed. De quem? Alguma dúvida? Ruth é o quê, gente? Ó. Obed gerou a... Versículo 6. Jessé gerou o... Quem? O rei Davi. Aquele da pedrada no cabeção do Golias. E o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Oi? Preconceito, né? Não quis falar o nome dela. Você sabe o nome dela? Qual o nome dela? Só porque ela foi adúltera. Poxa. E o Davi? O Davi aparece de reizão e ela, aquela mulher, é mole? Daquela que foi mulher de Urias. Betseba. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou e Josafá. Jorão. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, que gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel, Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Iaquim. 15. Eliúde gerou e Eleazar. E Matã. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado. É bom pensar nisso. O versículo 16 explica o que você leu no versículo 1.
Nasceu quem? Denominado Cristo é nome. Versículo 17. Portanto, o total das gerações de Abraão até Davi, 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo. Volta para o versículo 1, fecha os seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui. Eu quero te conhecer, Senhor, e é um desejo profundo do meu coração. Se revela a nós. Se revela a nós de um jeito que, quando essa conversa terminar, a gente possa se apaixonar pela Tua palavra, se apaixonar pela pessoa do quem o Senhor é, e sair daqui para uma vida onde a gente não aceita mais viver no raso da compreensão do Seu nome, da Sua palavra e de quem o Senhor é. Muda o nosso coração, muda as nossas intenções e se revela a nós em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Senta aí com a sua Bíblia aberta. A luz vai continuar acesa, você vai conseguir ler comigo. Eu quero conhecer Jesus, e você? Eu quero conhecer Jesus. É engraçado porque, falando dessa série, ela não é atrativa, né? Ela não é atrativa, ela não é midiática, né? Quando alguém começa a falar, eu quero conhecer Jesus, dependendo do certame religioso que você vive, você até ofende a pessoa. Só fala, não, eu sou crente há 10 anos, sou crente há 15 anos, eu marcho no poder, eu me arrepio, eu falo em língua, e agora o pastor vem ao domingo dizendo para mim que nessa próxima estação a gente vai pisar, a gente vai habitar, a gente vai se aprofundar dentro de uma intenção única de conhecer Jesus. E o cara fica até ofendido, dependendo de quem for. Eu não posso falar da igreja dos outros, eu vou falar da minha, mas falando de mim e da minha igreja, que bom que a gente está nessa estação, porque se tem uma crítica que eu posso fazer na minha igreja, depois de 9 anos sendo o pastor mais bíblico que essa igreja pode ter, depois de 9 anos tentando levar a gente para o mais profundo possível, o que eu percebo de verdade e explica, é que se tem uma coisa que a gente conhece muito pouco, é a pessoa de Jesus, e isso explica porque tantas pessoas na nossa casa, na nossa família, até nós mesmos, vivem numa vida não tão abençoada como deveriam, e isso passa por uma questão simples, elas não sabem quem é o Senhor, elas conhecem parcialmente como um salvador da sua alma, e alguns foram realmente salvos a partir disso, mas no mais é uma vida rasa, principalmente porque eles acreditam de verdade que conhecer Jesus é vir à igreja. No último pastoral eu falei isso, e algumas pessoas se sentiram libertas a partir disso e outras ofendidas, faz parte. A mesma palavra que liberta alguém, ofende outros. Mas tem gente que conheceu a igreja, mas nunca conheceu Cristo. Prova dessa é que a maioria das pessoas, quando responde a sua vida na fé, eu entrei para a igreja. Não, eu agora sou da igreja. E é engraçado pra caramba, porque a resposta que era para sair dessa pessoa não é eu entrei para a igreja. Eu agora sou de Jesus, eu conheci Jesus. Alguém vai dizer, mas quem conhece Jesus entra para a igreja. Eu acho que é o bônus. Mas nem todo mundo que entrou para a igreja entrou para Jesus. Concorda comigo ou não? Quando a gente propõe, e a gente vai fazer isso, a gente vai ler todo dia, todo domingo, a gente vai ler versículo por versículo, vai meditar em versículo por versículo, a fim de que a gente vá se aprofundando nisso. E eu vou fazer isso com muita calma, eu não tenho intenção nenhuma de te fazer dar glória, marchar, pular, nem um enfermo ser curado, eu só tenho uma agenda, e eu vou ficar nela até Jesus voltar. Eu quero conhecer Jesus. E vou falar mais ainda, essa intenção é minha, tá? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero mesmo, no meu coração, eu tenho orado, eu falava isso no pastoral, eu dizia, Jesus, me faça te conhecer. Todas as crises que eu tenho como pastor dessa igreja, como marido da minha mulher, como amigo seu, passa por o pouco que eu conheço de Jesus e o que eu sou raso nele. Todas as vezes que eu me aprofundei em Jesus, eu melhorei como marido, como homem, como ser humano, e todas as vezes que me faltou conhecimento sobre Jesus, me faltou caráter, me faltou postura, me faltou posicionamento, porque está aí, conhecer Jesus é a única coisa útil que eu posso fazer para o meu bem e para o bem das pessoas que me ouvem.
Eu acho que naquele conselho de Paulo para Timóteo, cuida-te de ti mesmo, para mim a ideia de Timóteo era, você precisa conhecer, de Paulo para Timóteo era, você precisa conhecer o Senhor, porque se você conhecer bem o Senhor, você vai poder abençoar os outros, e não tem coisa melhor sobre cuidar de si mesmo do que isso. E é curioso, porque é assim que o Evangelho de Mateus começa falando de uma genealogia. Olha o versículo 1, deixa o texto, a gente vai ler muito texto aqui. Olha o versículo 1, como diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não é assim que começa? Alguém aqui já leu os evangelhos alguma vez? Levanta a mão para me ver. Pulou essa parte? Falou, para que ler genealogia? Genealogia para quê? Deu uma puladinha? Vou logo para a parte do milagre, vou logo para a parte da ação, vou logo para quando o aleijado andar, quando o surdo ouvir. Alguém fez isso? Fala para esse irmão, que herege. Estou brincando, mas é verdade, a maioria das pessoas pulam isso aqui, porque acham de verdade que daqui não tem nada. Daqui não tem nada que a gente possa tirar de proveito. Mas a grande verdade é que a genealogia... Calma aí, só fazer um negócio aqui rapidinho. Então, quando a gente lê genealogia, entre várias coisas que a gente tem que pensar, é que a genealogia está ali para um propósito, e esse propósito está claro para a gente. É o quê? É contar a história de alguém. Genealogia, na ideia geral, é o quê? É a árvore genealógica de alguém. É como se eu estivesse descrevendo a origem dela para explicar quem ela é aqui, nesse propósito que a gente está. É apontar de lá de trás para chegar aqui na frente. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso explica de onde essa pessoa veio. E por que dos 4 evangelhos, 2, o de Mateus e o de Lucas, tem genealogia? João não botou. Marcos também não pôs. Mas Lucas e Mateus fez questão de colocar a genealogia de Jesus. A diferença entre uma e outra é que Lucas faz a genealogia de Jesus a partir de Maria. E Mateus faz a genealogia de Jesus a partir do pai dele, o José. Mas, de qualquer modo, todas elas provando que Jesus não era só o Messias, mas que ele era descendente de Davi. Então, seja pelo lado da mãe, ou seja pelo lado do pai, Jesus é descendente do Abraão até chegar ali no José, ou até chegar ali na Maria. Por que ele está fazendo isso? Por que ele começa dizendo livro da genealogia? E é para pensar mesmo. Porque quando a gente lê livro da genealogia, a gente tem que começar a pensar que quem está escrevendo isso não é um brasileiro. E mais ainda, eu falava isso hoje de manhã com algumas pessoas. Quando você começa a ler os evangelhos, eu estou falando, e eu preciso te introduzir sobre isso até que a gente entre de fato no texto, para você ter contexto, e com esse contexto você tirar um melhor proveito de interpretação. Quando você lê os evangelhos, você tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, o nome que dão para eles é sinóticos. Essa ideia é muito simples, é que eles são semelhantes. Quando você vai lendo, você vai ver, cara, que essa história aqui eu acho que eu já li em algum lugar. E são muito parecidos. Numa ideia mais técnica, ou de literatura, o que alguém ia pensar logo de cara lendo os evangelhos? No primeiro momento, alguém vai pensar que está lendo um livro de história, porque está lá contando a história de Jesus na Terra. Então, alguém vai pensar logo de cara que é um livro de história. Se você for um historiador, você não vai pensar que é um livro de história. Mas se você for alguém leigo como eu, você vai achar, pô, não, eu acho que é um livro de história. Outros vão achar de verdade que não é um livro de história, é um livro biográfico. Biográfico é quando se conta a biografia de alguém, quando você está lendo uma biografia sobre alguém. Só que, tecnicamente falando, todo mundo que lê, que tem uma linha técnica sobre isso, sabe que não é nem um livro histórico e nem uma biografia. E te explico por quê. Porque se fosse uma biografia, teria problemas graves aqui, porque a gente vai começar a ler e ele começa dando detalhes da genealogia de Jesus. Daqui a pouco ele vai contar o nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? Ele vai falar de Jesus sendo perseguido no Egito, sendo perseguido e José tendo que levar ele para o Egito para não morrer na mão de Herodes. Ele vai falar de Jesus sendo criado em Nazaré. E aí você fala, foi para Nazaré? Foi. Quando ele aparece? Aparece para ser batizado. Tem ali pelo menos, um pouquinho antes ele aparece com 12 anos. Lucas vai contar que ele com 12 anos, perto de 12 anos ali, ele aparece no templo e fica ali perdido por 3 dias, depois some de novo,
e aparece de novo. Num livro biográfico, certamente a adolescência dessa pessoa faria sentido, a infância dessa pessoa faria sentido, e a Bíblia não fez questão de dizer. Mais ainda, tem um monte de coisa da vida de Jesus que é simplesmente ignorado. Na medida que você vai ouvindo, não faz questão de contar nada. Quem é, nome, sobrenome, os próprios apóstolos, a gente vê eles chamando 12, e depois não tem mais nome, não aparecem mais os caras, não cita mais eles. Por quê? Porque não é um livro de biografia. Também não é um livro histórico. Por quê? Porque se fosse um livro histórico, os historiadores também teriam problema, porque no meio da história de Jesus, você começa a ler o quê? Ele foi convidado para um casamento, aí a mãe dele disse para ele, a Maria, olha, eles não têm vinho, acabou o vinho, e aí ele pegou e encheu um monte de garrafa lá, de vaso de água, e no final da história, a água virou vinho. O cara que é um historiador está dizendo, oi? Eu acho que isso não é verdade. Se ele não tem a fé e ele não é crente, ele vai começar a dizer, pô, isso aí é um mito. Daqui a pouco ele vai dizer, não, tinha um outro cara, um Bartimeu, que era cego de nascença. Jesus passou por ele, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Jesus perguntou, mas o que você quer? Ele diz, eu vejo, então veja. E ele começou a saltar e foi com Jesus para Jerusalém. Num livro de história, você não vê sobre milagre. Quando você vê livro de milagre, você chama de quê? Mitologia. Você fala que é mitologia grega, você conta alguma história. Mas livro de história, eles acreditam de verdade que são dados. Obviamente que tem informações biográficas nos evangelhos. Obviamente que para mim é história pura acontecendo ali. Mas pela fé e pela conversão, eu sei que são milagres acontecendo. Pela fé e pela conversão, eu creio em Jesus como Filho de Deus, eu tenho certeza que isso aconteceu. Mas aí, se não é biografia, e também se não é nenhuma tentativa de fazer um livro histórico, o que a gente está lendo então? O que a gente vai ficar lendo aqui por dias, por semanas, por meses? Você não está lendo uma história, embora está lá. Você também não está lendo uma biografia, porque embora tenha dados biográficos sobre ele. O que você está lendo é aquilo que o Evangelho é. Testemunho. E por isso que quando os historiadores tentam refutar os milagres, eles não conseguem. Por isso que quando os historiadores, mesmo os ateus, tentam derrubar a história de Jesus e do Evangelho, eles não conseguem. Por quê? Porque se fosse alguém técnico, ele ia conseguir maquiar. Se fosse alguém escrevendo uma biografia, ia tentar melhorar um pouquinho para contar uma história melhor. Ou você nunca viu a biografia de algum político que só tem parte boa. Ou você nunca viu um marqueteiro construindo a biografia de alguém e colocando a pessoa bombando. Só que como é testemunho, cada um conta do jeito que viu, cada um conta do jeito que sentiu, cada um conta do jeito que percebeu. E aí quando você vai vendo, por exemplo, um conta que Jesus encontrou com o cego de Jericó na entrada de Jericó. O outro conta que Jesus encontrou com ele na saída. Aí você lê e fala assim, como assim? Quem está certo? Na entrada ou na saída? É porque cada um conhecia aquela cidade de uma forma diferente. Porque havia uma nova entrada e havia uma antiga entrada. Um conhecia a antiga entrada, então ele diz, quando Jesus fez o milagre, foi lá na entrada. O outro entendia ali como saída e disse, ali era uma saída. E quando você pega as duas histórias, você não tem gente não concordando, você vê uma verdade acontecendo. Duas pessoas com dois olhares diferentes, dizendo, não, de fato, um contou que estava do outro lado, o outro contou que estava do outro lado, mas eu estava lá, porque quem está contando essa história está contando um testemunho. Então isso aqui tem uma verdade sobre o que a gente precisa carregar depois de ler os evangelhos. É que quando você abrir a boca para falar sobre isso, não abre para contar história. Não abre também para apresentar um Jesus histórico. Fique tão profundo nas Escrituras e na palavra, ao ponto de que quando a sua boca abrir, seja para contar um testemunho. E aí eu vou te falar uma coisa com você. Alguém aqui já leu algum livro na vida? Já leu algum livro na vida? Eu também. E meu tempo de faculdade, eu ficava o dia inteiro lendo livros de direito, eu gostava de direito, eu ficava lendo os doutrinadores que eu gostava dentro daquela faculdade, eu ficava de manhã até de tarde, pegando aqueles tratados de direito e lendo. Você acredita que eu nunca li nenhum autor daquele com ele junto comigo? Não, todas as vezes que eu li aqueles livros de direito, eu sabia que eu estava lendo sozinho. Alguns outros livros também teológicos que eu já peguei para ler depois de pastor, todas as vezes que eu li o livro de alguém, eu li sozinho. Agora a Bíblia, esse livro aqui, é o único livro que quando você abre e começa a ler,
o autor se manifesta e fala, vamos ler junto. Esse é o único livro que quando você vai fazer, ele se cumpre. E Jesus falou isso lá no final desse capítulo, desse livro de Mateus que a gente começou a ler, do Evangelho de Mateus. Ele diz, eis que estou convosco metade dos dias, um terço dos dias, um quinto dos dias. Todos os dias, até semana que vem, até ano que vem, até mês que vem. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então tem uma verdade aqui. A Bíblia, por isso que é um livro de testemunho. E aí eu estou falando uma coisa aqui, profetizando para quem está me ouvindo. Que esses dias sejam dias de comprometimento seu com a palavra. Que você abra o seu coração e diga, Senhor, eu quero te conhecer. Se revela a mim, é verdade. Então, isso aqui não é um livro de histórico, isso aqui não é uma biografia, isso aqui é um testemunho real de alguém que foi tocado pelo Senhor. Então me toca também. Me toca para que depois que o Senhor passar e entrar na minha vida, eu conte para todo mundo. Eu sei o que é isso, porque o que aconteceu com eles, aconteceu comigo. Eu sou testemunho que ele está vivo, eu sou testemunho que ele ainda fala, eu sou testemunho que ele ainda é real, que isso se cumpre em nós. Aí eu vou profetizar uma palavra para alguém aqui, posso? Que essa Bíblia, a próxima Bíblia que você vai dar para alguém, na capa da próxima Bíblia que você der para alguém, você conte lá e explique. No ano de 2025 eu comecei a ler na minha igreja, junto com os irmãos da minha igreja, esse mesmo Evangelho. E agora estou escrevendo na capa o meu testemunho. Eu li e me converti, eu li e ele trouxe cura para minha alma, ele matou a minha sede do meu coração. Você escreva lá o teu testemunho, e quando alguém receber essa Bíblia, a próxima Bíblia que você der, e abrir para ler, no início ela já entenda, opa, é testemunho, né? Então eu vou ler um livro de testemunho, o que aconteceu com essas pessoas aqui, e com essa pessoa que escreveu, vai acontecer comigo também. Que Deus te use em poucos dias para isso acontecer. Agora é fato, quem escreve isso aqui é o Mateus. Esse que a gente está lendo é o Mateus. Tem muita coisa sobre Mateus, e são coisas importantes. Mateus é judeu. Mateus é publicano. Sobre publicano vai ter um dia que a gente só vai ler sobre isso, porque a gente vai chegar no dia que Jesus chamou ele. Nesse dia a gente fica mais profundo. Mas como um publicano, ele é improvável demais. Não faz sentido ele ser discípulo de Jesus, ainda mais ser um dos autores da Bíblia. Mas é um alento para a nossa alma. Se Jesus escolheu Mateus, dá para escolher alguém de Belfort Roxo também. Mateus é judeu. Mateus, ele é, como judeu, ele tem algumas necessidades. Ele está escrevendo também para judeus. Se você ler o primeiro capítulo de Mateus, logo depois lê o primeiro capítulo de Lucas, lê o primeiro capítulo de João, lê o primeiro capítulo de Marcos, você vai perceber que há uma intencionalidade logo no início de cada um. Marcos, por exemplo, como é que começa o primeiro versículo de Marcos? O primeiro versículo de Marcos começa com ele falando de Jesus, um Jesus triunfante. Olha lá, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A primeira coisa que ele faz questão de dizer é que o Evangelho é de Jesus. Diferentemente do outro que está dizendo, isso aqui é o livro da genealogia, ele fala, o Evangelho do Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa a colocar Jesus como um campeão de cara. Por quê? Porque ele está escrevendo para a gente de Roma. E o que Roma respeita? Batalha. O que Roma respeita? Guerras vencidas. Ele sabe disso. Por isso ele começa desse jeito. Lucas não. Lucas é uma testemunha. Então Lucas começa lendo lá e dizendo, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós. Segue. Conforme nos transmitidos que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. O Lucas já está no outro nível, é um médico, é um doutor, foi um dos discípulos do apóstolo Paulo, e ele agora está dizendo assim, eu fiz questão de, com minúcia, com detalhe, bater para ver o que Mateus falou, se faz sentido, o que Marcos escreveu para ver se faz sentido, o que a igreja transmitia, culto a culto, no templo e na casa, e cara, o que eu estou escrevendo para vocês mudou a minha vida. Então ele está dizendo, eu comecei a ler isso e eu descobri que o que eu estava lendo e ouvindo das pessoas era tão verdade, mas tão verdade, que eu não aceitei só ler. Eu decidi escrever também. Já o João, aí já é o último dos livros, é o último dos evangelhos, ele já tem uma defesa direta para proteger a igreja, e escrevendo para a igreja,
Ele começa a defender que Jesus é o Cristo, e não só o Cristo, mas o Criador, Deus mesmo encarnado, e ele começa a escrever isso dando para a gente uma base teológica terrível, porque ele começa citando, no princípio era a palavra. Lembra de alguma coisa ou não? Ele começa o Evangelho de João fazendo a gente lembrar de como a gente lembra do primeiro versículo da Bíblia. No primeiro versículo da Bíblia, o que você lê em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus... Não, calma aí. No princípio Deus criou os céus e a terra. Não era isso que estava lá? Ao mesmo tempo que ele diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, quando você começa a ler João 1, a única coisa que ele faz questão de dizer para a gente é o quê? No princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, voltando para o Mateus, Mateus é judeu. Então, o que Mateus precisa fazer? Mateus precisa fazer com que os seus irmãos judeus, ao lerem esse livro, saibam quem Jesus é. Por isso que o versículo 1 começa com uma genealogia, porque para judeu é importante saber se o Cristo, que o Mateus está anunciando, se ele vem da linhagem de Davi. Aí o que ele faz logo no início, antes de começar a ler a genealogia? Ele diz, olha, aqui está o livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele faz questão de botar a palavra, o nome Jesus Cristo, e junto disso ele coloca filho de Davi, filho de Abraão. Tu acha que é de bobeira isso aqui? Por que ele botou isso aqui? Por que ele fez isso? Por que ele botou Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão? Pensa comigo, quem está lendo isso de primeira é um judeu. Quem é que o judeu respeita? O seu maior rei, chuta o nome. E o seu maior homem de fé, chuta. Agora tem um detalhe, ele usa a palavra Jesus Cristo. Jesus e Yeshua, e Cristo, uma palavra grega mesmo, que é Cristo mesmo. E aí é curioso, porque quando ele diz Jesus Cristo, o que ele está dizendo? O Salvador ungido. Ou o Salvador, o Messias Salvador. Então ele não quer perder, ele já está dando de cara para o cara, dizendo o seguinte, o que você vai ler agora é sobre o Salvador ungido. É sobre o Messias. E para que você não tenha dúvida, o Messias, que foi profetizado lá, que seria filho de Davi, que foi profetizado lá, que seria filho de Abraão. E é por isso que ele, para provar isso, que ele acabou de falar, porque o cara que está lendo isso diz, como assim? Você está dizendo então que esse que morreu na cruz é o Filho de Deus? Ele diz, sim. E como que você prova que ele é o Filho de Deus? Que ele é o Cristo, que ele é ungido, que ele é o Messias? Ele diz, porque ele é filho de Davi e porque ele é filho de Abraão. E aí você entra no primeiro versículo da sequência, o versículo 2. E ele começa dizendo que Abraão gerou Isaque. Porque tudo que ele precisa dizer agora é o quê? Faz conta comigo. Vai fazendo conta. E ele vai contando 14 gerações. Depois mais 14 gerações. Depois mais 14 gerações. Por quê? Porque ele precisa que esse cara saia daqui sem a dúvida de que Jesus é o filho de Abraão. E Jesus é filho de Davi. É engraçado porque as duas profecias que havia sobre Jesus, uma das, era que Davi teria um reino que jamais teria fim. Pegou? Então, de você eu vou começar um reino que jamais teria fim. Quando você lê Gênesis 12, o que você tem lá também? Você tem também uma promessa de Deus para Abraão. Lembra? Lembra ou não lembra? E a promessa de Deus para Abraão estava sobre o quê? Bota na sequência. Versículo 3, eu acho. Abençoarei quem te abençoar. Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Por intermédio de você, eu vou abençoar todos os povos sobre a face da terra. É engraçado porque quando ele diz, você vai ser uma bênção e eu vou abençoar, em você serão abençoadas todas as famílias da terra, o judeu hoje que não crê no Cristo, ele pensa, não, porque Abraão é o pai da fé dos crentes, dos cristãos, é o pai da fé do Islã, é o pai da fé dos judeus. Então, as 3 maiores religiões que tem no mundo, tem Abraão, o pai da fé. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando de quem? De quem viria como filho de Abraão. E filho aqui não é que o Abraão é pai de Jesus, e nem que o Davi é pai de Jesus, é de descendência.
Então ele está dizendo e profetizando, e é engraçado pra caramba, porque Moisés, antes de morrer, ele vira para o povo e faz uma profecia, ele dizia, virá um outro profeta assim como eu, e esse profeta assim como eu, a ele vocês deem ouvido. Por que ele está dizendo isso o tempo todo? Porque ele dizia o seguinte, tudo que eu estou fazendo é um antípodo do que vai acontecer. Eu estou só sendo a sombra daquilo que vocês vão ver como realidade. Ele prepara o povo dele para aquilo que ia acontecer. Então ele diz, a sombra que vocês estão vendo é o seguinte, eu estou aqui no deserto, estou tirando vocês do Egito e estou levando vocês para a terra prometida. Mas isso é sombra. Aí você começa a entender agora o que está acontecendo nessa história. Quando você for ler o resto de Mateus, o que Mateus vai querer fazer questão de contar para a gente? Ele vai fazer questão de mostrar para a gente que Jesus é esse Moisés, ou esse profeta que Moisés disse que viria, e não é reencarnação, é só o cumprimento da promessa dele. Aí você vai ver as semelhanças de Moisés com Jesus. Vamos fazer conta. Quando Moisés vem, o povo está escravizado. Aonde? No Egito. Na mão de quem? De Faraó. E eles clamam por quê? Por libertação. 400 anos até Jesus se manifestar, Deus em silêncio. E o povo dizendo, cadê Deus? Aí aparece quem? João Batista pregando no deserto e dizendo, eu sou a voz do que prepara o caminho para o Salvador. No meio desse processo todo, Jesus aparece como libertador mesmo. Aonde? No deserto. Curiosamente, Moisés, quando nasce, a primeira coisa que o faraó faz é matar todos os meninos. Lembra disso ou não? Quando Jesus nasce, Herodes faz o quê? Manda matar todos os meninos. Logo depois, o perseguido, o único jeito de Moisés ficar vivo foi sendo criado pela filha de Faraó no Egito. Para onde Deus manda José fugir? Para o Egito. Quando ele volta para onde? Pelo deserto. E lá no deserto ele tem a visão da sarça ardente. Jesus volta e vai ser tentado aonde? Pelo diabo. No deserto. Mas antes disso, ele passa por dentro do Mar Vermelho. Batismo. Tanto é batismo que quando ele chega do outro lado, chamam o povo de Israel de quê? Hebreu, passado pelas águas. Qual é a primeira coisa que Jesus faz antes de começar o ministério? Se apresentar a João Batista e dizer, me batiza. Depois de tentado, Jesus faz o quê? Jesus vence a tentação e agora ele sobe um monte. E no monte, você vai ler isso, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E lá ele vai pegar o sermão da montanha e vai pegar a palavra e vai apresentar a palavra para o povo. Por que Mateus está fazendo questão de botar essas semelhanças? Para os caras verem que não é de bobeira, que Jesus de fato é o Moisés, porque um judeu que está lendo isso tem dúvidas. A gente com cabeça ocidental, a gente só quer ver um Salvador que cura e liberta e está tudo certo. Mas na cabeça de um judeu, ele está dizendo, se ele tinha que ter algumas características, ele está fazendo questão disso. Por isso que quando Jesus multiplica pães, ele faz de propósito. Por que ele faz de propósito? Porque uma coisa que aconteceu no deserto foi o quê? Maná. Todo dia o povo acordava e o que tinha na frente deles? Maná. Aí Jesus vai fazer o quê? Multiplicar pães para depois dizer para eles o quê? Assim como Moisés deu maná para vocês no deserto, eu também servi pães para você no deserto. Só que ele queria fazer isso para mostrar o quê? Agora não é mais a sombra. Agora é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que quem comeu o pão do Moisés, morreu. Quem atravessou o deserto do Moisés e entrou na terra prometida, morreu. Mas eu sou o pão que desceu do céu. E qualquer um que comer do meu corpo, terá vida e viverá para sempre. Então, eu estou gastando esse tempo inicial para quê? Para mostrar que esse cara está escrevendo isso com esse propósito. E a ideia é essa mesmo, de desenvolver isso. Só que dentro disso tem algumas coisas que também a gente tem que pensar. As mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Se você tem uma cabeça de judeu, dificilmente, naquele tempo ali, você vai ver algumas cenas. Crianças sendo tragas até Jesus e discípulos de Jesus barrando. Lembram disso ou não? As crianças vêm e dizem, opa, aqui não. Lembra disso ou não? Porque crianças não eram contadas. Quando Jesus multiplica os pães, o relato está como? Havia 5.000 homens
fora mulheres e crianças. Não conta. Um dos slogans daqui, diz que a gente, quando começou aqui, a gente colocou, aqui seu filho é contado. Porque no Evangelho, a criança passa a ser contada pelo Evangelho. Porque até Jesus se manifestar no seu ministério, mulher não é contada, criança não é contada. E aí começa o escândalo, porque ele começa dizendo, essa é a genealogia de Jesus o ungido, de Jesus o Cristo, de Jesus o Messias, do Salvador ungido, e ele é filho de Davi, e ele é filho de Abraão. E aí, quando ele começa a contar as histórias, que é a partir do versículo 2, pode seguir comigo, o que ele começa a dizer? Ele começa a contar a genealogia, e ele vai incluindo nessa genealogia um monte de mulher. E talvez essa é a parte prática para você que ignorou genealogia a vida inteira e achou chato. Você olhou a genealogia e falou, o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo essa história? Eu já creio. Só que você tem que pensar com a cabeça de alguém que está examinando e dizendo, se me prova. É filho de Abraão mesmo? Aí ele começa. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Ele já começa onde? No patriarcado. Porque Abraão, Isaac e Jacó são os 3 grandes pais da nação deles. Ele diz, então, lembra de Abraão? Isaac. Lembra de Isaac? Jacó. Jacó, Judá e seus irmãos. E ele continua, olha o versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera. Curiosamente, esses gêmeos aqui dão abertura para botar o nome de uma mulher nessa conversa. Gerou de quem? De quem? É a primeira pancada que mostra para a gente que o evangelho não é como as outras pessoas pensam. Quando ele coloca Tamar aqui, ele está fazendo uma coisa que quem está lendo isso como na cabeça de judeu está dizendo, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque mulher não é contada. Mas lembra que ele disse para Abraão, que no Abraão, a partir da semente do Abraão, todas as famílias seriam abençoadas? Lembra disso ou não? Lembra que o Moisés, antes de morrer, avisou, dizendo, gente, vai vir um profeta semelhante a mim, mas para ele vocês devem dar ouvidos. Por que ele está fazendo isso? Porque quando ele vai apresentar Jesus, ele está dizendo assim, então, até aqui, mulher não é contada. Até aqui, essa história são sombras, mas agora você vai ver a realidade como ela é. E é a revelação completa e a manifestação completa. E a primeira coisa que ele faz é dizer, então, o Messias, o ungido, o Salvador, foi gerado de uma mulher. Obviamente, faz conta comigo. Jacó gerou Judá. Como que Jacó gera Judá? Para Jacó gerar Judá, precisava de uma mulher, sim ou não? Sim ou não? Está implícito ali, mas agora a Bíblia não quer deixar mais escondido, agora a Bíblia quer deixar escrachado. E como que ela está escrachando? Dizendo, Tamar. Agora vamos fazer a conta sobre o Evangelho. Se você tivesse querendo propor o caminho, a linhagem de um super salvador, do homem mais santo que já existiu na terra, da pessoa mais pura que você conhece na vida, você faria uma seleção das pessoas para estar nessa linhagem, sim ou não? Você colocaria nas tuas escolhas, assim, se você tivesse que escolher assim, Susana Richthofen gerou Maria, que gerou Hitler, você colocaria Susana Richthofen na linhagem de Jesus? Sim ou não? Você coloca... Aqui no Brasil teve uma novela famosa de prostituta, Tieta. Lembra da Tieta? Alguém lembra da Tieta? Tieta do Agreste, isso aí, com detalhes. Tieta, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Você imagina a cena disso? Você colocando lá adúltera, você colocando lá a prostituta, você colocando lá alguém que deu volta no soco, você colocaria nessa lista, sim ou não? E aqui começa, se você não me ouviu, me ouve por 15 minutos, porque você precisa saber se Jesus veio dessa linhagem, o poderoso não é quem está na linhagem dele, o poderoso é ele. E é bom pensar nisso, porque ele foi gerando de lá para cá, mas depois dele, ele gera daqui para lá. E é engraçado, porque de trás para frente a coisa não foi boa, e daqui para frente também não é boa, porque tem você nela. Ou você acha que está bom nela? Tamar. Para começar a história. Tamar. Depois vai aparecer uma segunda mulher. Segue para mim, por favor.
até a segunda mulher, é Raabe. Raabe, diga Raabe. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda? A terceira mulher que vai aparecer está no mesmo versículo, é Ruth. Quem é? Fala, estrangeira, sem aliança, de fora do bonde. Primeiro, Tamar. Segundo, terceiro, quarta. Hein? Aquela mulher. Daquela que foi mulher de Urias. Qual o nome dela? Não, você descobriu o nome, mas como é que está escrito aqui? Como que ela é citada? Porque Jesus vai ser gerado daquela. Você escolheria daquela para ficar na história do maior homem que dividiu a história entre antes e depois dele? Não é um livro de história, não é um livro biográfico, é só um testemunho do como uma linhagem tão pecadora vai gerar o homem mais santo que mudou a história. Agora vamos fazer conta. Então eu tenho Tamar, Raabe, Ruth, aquela, e por último, a última das grandes pecadoras, a Maria. Eu vou chegar na Maria. E tem gente que diz, não, Maria é santa. Calma, quando eu chegar lá, tu vai saber se ela é. Por que a Bíblia está citando 5 mulheres aqui? Por que a Bíblia está fazendo isso? Primeiro, porque mulher é importante. Segundo, porque ela quer nos ensinar como Jesus vem e é gerado para nos trazer princípios. Ignoro essas mulheres que a Bíblia não ignorou e sigo lendo a Bíblia? Ignora ela ou não? Qual é o nome da primeira? Tamar casou direitinho. Casou direitinho. Depois que Tamar casa, ela vai viver isso aqui. O marido dela faz algo que não agrada a Deus e Deus mata o cara. O cara era ruim, esquisito. Depois que o marido morre sem dar um filho para ela. E o marido era o primogênito do Judá. Pô, tem que dar um nome, porque senão ele morre sem genealogia. Eu estou falando para você, para ele genealogia era importante. Qual era a lei? Uma lei chamada Lei do Levirato. Se eu tenho um irmão mais novo e eu morro e a minha esposa ficou viúva, o meu irmão mais novo não podia casar com outra mulher, ele tinha que casar com a minha viúva e fazer um filho com ela. E o primeiro filho que ele fizesse com ela não era dele, era meu, porque o meu nome não podia morrer. Então ele emprestava o sêmen dele, casava com a minha mulher e gerava um filho para mim. Os outros seriam dele, mas o primeiro filho seria meu, por honra, para que o meu nome não fosse apagado da história, para que não tivesse Maxwell não gerou, acabou. Então, toda vez que fala Maxwell gerou, a história continua. Maxwell não gerou, a história acaba. Quando o irmão do casa, ele aceitou a esposa, ele gostou da mulher. Tamar era bonitinha, olhou para Tamar e falou, quero. E aí ele começa a fazer o que com Tamar? Ele começa a ter uma relação de prazer com a Tamar. Ele transa com a Tamar, ele não tem dificuldade nenhuma de ter prazer com a Tamar, ele só tem um problema, ele tem problema em gerar. Todas as vezes que ele tinha relação sexual com ela, o que ele fazia? Ele, na hora de ejacular, ele tirava a sua genitália e jogava a semente fora. Ele dizia, eu tenho prazer com ela, mas eu não gero filho com ela, eu quero prazer com ela, mas filho não. E toda vez que ele fazia isso, ele pecava. Não por ejacular na terra, ele pecava porque ele estava querendo prazer com alguém, mas não gerar fruto com esse alguém, e ele quebrava a aliança jogando a semente fora. Dentro de um princípio espiritual, a gente tem que tirar automaticamente aplicações que cabem aqui. Quando Deus vê esse cara que quer ter um nome de aliança com aquela mulher, mas não quer gerar o que uma aliança produz, Deus naquele tempo mata esse cara. Porque todas as vezes que Deus viu alguém numa relação de aliança, onde eu tenho prazer, mas eu não tenho fruto e gero, Deus mata. Isso é igreja, tá? Você vem para a igreja e diz, eu quero da igreja o quê? Prazer. Você quer gerar alguma coisa? Gerar dói? Alguém aqui foi mãe? Doeu? Doeu crescer a barriga? Doeu gerar o filho? Doeu ou não doeu? Doeu ou não doeu? Doeu pouco ou doeu muito?
porque gerar dói. E tem um monte de gente que quer ter uma relação de falsa aliança, onde você tem prazer, mas você não gera. Você não se compromete, você não morre por isso aqui, você não dá a vida por isso. E essas pessoas são fortes candidatas a Deus matar. Quando a Tamar está casada com esse cara, o que esse cara vai fazer? Isso aqui. Prazer, mas na hora do prazer ele fala, não, eu tenho prazer com você, mas não te dou nome, eu tenho prazer com você, mas não te dou filho, eu tenho prazer com você, mas eu não dou continuidade a isso. Deus vai lá e mata o cara. Agora vamos pensar nisso aqui. A mulher nova já teve 2 maridos e os 2 morreram. Você acha de verdade que alguém vai dizer que Deus matou aqueles caras porque eles eram ruins? Ou vão dizer que essa viúva mata? Hã? Tadinha da Tamar. Tamar ficou com fama. Qual é a fama que a Tamar ficou? Viúva assassina. Todo mundo dizia, ó, cuidado com Tamar. Tamar mata. Quem casa com Tamar mata. Mas olha o detalhe. Ela morreu 2 filhos de Judá, mas Judá tinha um terceiro. E pela lei, ele tinha que pegar o terceiro e dar para Tamar. Judá, na maldade, falou, já matou 2 filhos meus, vou deixar matar o terceiro? Ele virou para ela e disse, olha, meu filho está pequenininho ainda, mas quando ele crescer, eu te dou ele. E deixou ela tocando a vida dela lá como viúva e cumprindo o luto dela. Mas, na verdade, ele queria enganar. E ela percebeu isso. Ao longo do tempo, Judá não entregava de jeito nenhum o filho mais velho, o filho que cresceu, para finalmente tirar dela a vergonha de não ter gerado e dar para o marido dela um nome. Quando ela vê que vai ser enganada, eu estou falando da Tamar. O que Tamar faz? Um plano. Era a época de tosquear as ovelhas. Ela conhecia o caminho que o pastor Judá fazia até as ovelhas. E o que ela fez? Foi para o caminho das ovelhas. Se fez parecer por prostituta. E tem gente que parece e não é. Tem gente que não parece e é. No caso dela, não parecia. E não, ela se fez parecer, mas não era. Mas ela conhecia o caminho das ovelhas. E é loucura, porque Judá, numa representação de pastor, Deus me livre. Mas é muito triste no caminho das ovelhas você se perder para se prostituir. É muito triste no caminho das ovelhas você se corromper daquilo que não é, não é? E é o que Judá faz. No caminho das ovelhas, o que ele fez? Ele viu a Tamar lá, não reconheceu a nora, achou ela bonitinha, ela meio que se insinuou para ele, o que ele fez? Deitou com ela. Enquanto ele está deitando com ela, ela pediu uma coisa que também não se faz como pastor. Qual é a paga de deitar comigo? Eles negociaram que a paga seria um cabrito. Além de se prostituir, vai pagar prostituição com ovelha, com gado. Pastor não pode negociar o gado com prostituta. Mas o Judá está perdido no baile, já está mentindo para a nora, qual o problema de pagar com o dinheiro do gado, do dinheiro do rebanho, uma prostituta? Só que ela não queria fazer isso e ela engana ele. Ela diz para ele, ok, o senhor vai mandar um cabrito para mim? Traga um cabrito e te dou. Mas faz um favor para mim, como garantia que o senhor vai trazer o cabrito para mim, deixa aqui comigo o seu anel de selar, com o seu cordão e o seu cajado. O cara, no caminho das ovelhas, deitou com a prostituta. Ofereceu a paga com o dinheiro do rebanho dele. E como garantia, deixou o selo, que é a autoridade, o cajado, que é a representação do seu ministério, e ficou achando que estava tranquilão. Quando os servos dele voltou com o cabrito para devolver para Tamar, Tamar já meteu o pé. E o Judá era danado, porque foi uma vez só e já engravidou a irmã. Passou uns meses, veio a notícia. Qual é a notícia? Tua nora, que está esperando o teu filho crescer para casar com ele e gerar um filho, está grávida. O que o Judá fez? Manda botar ela para fora que a gente vai queimar ela, porque mulher pecadora tem que ser queimada. Tem gente que não se enxerga, cara. Quando ele vai lá para fazer o serviço, que é queimar a menina que está em pecado, eu tenho só que avisar uma coisa aqui rapidinho. Mostra para Judá e pergunta para ele se esse anel não é dele, se esse cajado não é dele, e se esse bordão não é dele, porque esse anel, esse cajado, esse bordão é do homem que me engravidou. Cena de filme, não? Quando o Judá, danadinho, vê, fala, não, vamos queimar o quê, rapaz? Queimar o quê? É ela. E aí ele assume ela e o filho vem. Só que Deus, como é um Deus de justiça, não deixou ela ter um, deixou ela ter 2. E nasceu porção dobrada disso tudo. Mas vamos ser sinceros,
Até que ponto Tamar foi para gerar o filho e tirar a vergonha dela? Foi longe demais. Você acredita que essa mulher está na genealogia de Jesus? Se você é um biógrafo e está escrevendo uma historinha, você colocaria Tamar nessa história? Sim ou não? Você colocaria essa história aqui? Mas por que está aqui? Porque quando o Salvador vier, vai ser para gente que erra. A história continua e aparece a segunda mulher. Você conhece a segunda mulher? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Cara, Raabe é o seguinte, Raabe não tem nada a ver com a gente. Raabe está lá em cima da muralha de Jericó, vivendo a sua vida de profana e tendo na sua própria casa um prostíbulo. Quando 2 espias, e 2 é símbolo bíblico, porque Jesus enviou como? De 2 espias entram na cidade de Jericó para verificar como é que está, e na fuga são percebidos. Enquanto eles estão sendo perseguidos, o que a Raabe faz? Ela esconde esses homens dentro da casa dela. E quando ela esconde esses homens dentro da casa dela, na hora de despedir, ela manifesta o quê? Fé. Quando o escritor de Hebreus e Tiago vai falar sobre Raabe, ele deixa claro que Raabe não creu porque estava com medo de perder a batalha. Raabe creu porque entendeu pela fé que aquele povo era o povo mesmo de Deus. E é engraçado porque ela mora em cima da muralha, e a muralha era muito grande, tão grande que o pessoal de geografia bíblica e tal, vai dizer que mesmo que se a muralha caísse de lado, não ia dar para passar. Por isso que o milagre da muralha ir ao chão é muito maior do que você imagina. Deus não derrubou a muralha, Deus fez o chão engolir ela, porque todo mundo passou andando. Como que a Raabe se converte? A Raabe se converte como? Ela mora na divisa, em cima da muralha, então ela sabe quem entra e quem sai, e ela é uma prostituta, então recebe todo tipo de gente. E lá na muralha, o que ela ouviu? Ela ouviu falar de um povo que passou pelas águas, e esse povo que passou pelas águas, que agora todo mundo está chamando de hebreu, tem um Deus que abre o mar e que mata Faraó afogado. E quando ela ouve essa história, o coração dela fica como? Como eu queria conhecer esse Deus. De repente, chega 2 espias em situação vulnerável, que para dentro da casa dela, e ela esconde esses caras lá. E quando ela esconde esses caras lá, na hora de mandar embora, ela diz, me leva com vocês. Eles não precisam te levar. Se você crê no que a gente crê, você não precisa ir embora com a gente, não. Só faz uma coisa que quem é crente vai entender. Ela diz o quê? Quando a guerra começar, e ela vai. Quando o meu povo chegar, e ele vai. Quando a gente vir conquistar, e a gente vai. Pega uma fita vermelha e coloca na porta da tua casa. E quem tiver dentro da tua casa, quando a gente invadir, a gente não mata. Porque todo mundo que tiver dentro da casa, que tiver a fita vermelha, vai ter livramento. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa ou não? Quando chegou o dia da destruição, essa mulher tinha uma marca de aliança na porta. Enquanto tudo explodia em volta, a casa dela estava preservada porque ela creu no Deus que nem tinha chego ainda, mas pelo testemunho, pela história, ela se preparou e botou a marca dela lá. Raabe é uma dessas mulheres que estão na história de Jesus. Agora, olha como a Bíblia descreve. Se sou eu colocando Raabe aqui, sabe como é que eu ia colocar? Raabe, a que creu. Raabe, a que tinha a marca na porta. Raabe, a santa que guardou os espias. Você leu como é que diz quem é Raabe? A que foi prostituta. Pastor, está na genealogia de Jesus? Está sim. A Bíblia continua. Depois de Raabe, o que a gente lê? Ruth. Ruth é maravilhoso, porque Ruth é alguém que vai andar com Jesus, que vai andar com Noemi, e que tem marcas do Cristo. Só para você entender de uma forma rápida, a Ruth é moabita. E você quer saber como é que é a origem, já que a gente está falando de origem? Lembra de um sobrinho de Abraão? Lembra do nome do sobrinho de Abraão? Qual o nome? Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, sendo livre pelos anjos, ele sai acompanhado da sua esposa e das suas 2 filhas. Enquanto a destruição está acontecendo, o que Ló faz? Eu tenho problemas com Ló e nem vou entrar em detalhes.
Mas Ló é aquele cara lerdo, aquele líder de casa omisso, que a mulher que tem que tomar frente de tudo. Alguém diz, olha, a mulher de Ló olhou para trás. Eu não sei se você também não olharia, porque rolando um monte de explosão atrás de mim, e meu marido, em vez de estar na minha frente, ele está atrás de mim, eu vou olhar para trás. E Ló é esse cara que a mulher vai na frente e ele fica atrás. Ora por mim, minha mulher é a coluna, quem é crente lá em casa é minha mulher, e o cara acha confortável isso. Ela é a coluna dessa casa, o cara acredita nisso. Mas se tu prestar atenção, no dia que eles saem de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló são virgens. Morando em Sodoma e Gomorra, elas ainda são virgens. Você sabe quantas horas vai durar a virgindade dessas garotas depois de Sodoma e Gomorra? Nem 24 horas. Porque quando elas saem de Sodoma e Gomorra, a mulher do Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, porque Deus tinha falado que não era para olhar e deu juízo. Quando elas finalmente chegam na casa onde elas vão ficar, as duas têm uma ideia diabólica: embebedar Ló e deitar com o próprio pai. Elas enchem Ló de cachaça, deixam Ló doidão, e as duas vão ter relação sexual com o pai. Para quê? Porque na cabeça delas, elas precisavam de filhos, e elas acreditam de verdade nisso. E elas geraram filhos mesmo. Deu certo o plano maquiavélico delas de embebedar o pai e ter uma relação sexual com ele. Sabe qual é a loucura? É que desse povo nasceu os moabitas e os amonitas. Gente que vai ter guerra com Israel o tempo todo. Mas amonita e moabita é descendente de incesto. Esse é o nome do pecado. Uma filha deitando com o pai, um pai deitando com a filha, incesto. Daí vem o moabita. Quando Noemi, com o marido dela, passa por um período de seca, de fome, eles têm um plano horrível. Qual é o plano deles? Fugir para Moabe. Porque eles estão com medo de morrer. Eles largam Belém e vai para Moabe porque não querem morrer. O que aconteceu em Moabe? Morreram. O Elimeleque não queria morrer e morreu. O Elimeleque não queria que seus filhos morressem e morreu. Todo mundo morreu. Agora escuta. Nesse contexto todo, eles vêm embora, morrem em Moabe, e quando todo mundo termina de morrer, os 3 homens, só sobrou o quê? A Noemi e os 2 filhos que eles tinham casado com 2 mulheres de Moabe. Uma chamava-se Orfa e a outra chamava-se Ruth. Quando a Noemi fica sabendo que Deus devolveu comida para Belém, ela faz a mala, não tem mais nada, não tem mais marido, não tem mais filho. E ela libera as noras. Ela vira para as 2 noras e fala o que para elas? Fiquem aqui, estou velha, não vou ter filho para dar para vocês como marido, não tenho nada mais lá, porque eu e meu marido largamos tudo para trás, e aqui é teu povo. E por 40 passos elas fazem o caminho de volta até a divisa de Israel. E Orfa e Ruth acompanham Noemi. Só que no meio do caminho, elas fazem a mesma coisa. A Orfa chora, a Ruth chora. Orfa diz, não vou te largar. A Ruth também fala, não vou te largar. Até que chega num ponto que a Noemi falou, é aqui. Volta daqui porque não faz sentido vocês me seguir. A Orfa olha para a aliança que ela tem com Moabe e diz, realmente, o meu povo é daqui. Realmente, eu sou daqui. E vai embora. A Ruth olha para Noemi e fala, o meu povo é o seu povo. O meu Deus é o seu Deus. Aonde você morar, eu moro. Aonde você pisar, eu piso. Aonde você ficar, eu fico. O que aconteceu? Conversão. A Ruth não está só negando o seu passado gerado no incesto. A Ruth está negando tudo que ela tem como história para agora ter uma história na fé da Noemi. Noemi está como? Quebrada, falida, sem marido e sem filhos. Como que alguém quebrado consegue ser seguido por outra pessoa que aparentemente está quebrado? Porque a Noemi carrega uma coisa que não é material. Ela carrega em si algo que faz alguém largar tudo para seguir. Você não conhece ninguém que viveu assim? Você vem para o culto cheio de você, até que alguém te apresenta um presente maior do que a tua vida. E quando você descobre Jesus maior do que todos, o que você faz? Você larga tudo para ir atrás de Jesus, porque você descobriu uma coisa que vale mais. Agora, uma verdade. A Ruth não tem aliança com a gente.
A Ruth é gentia. A Ruth é fruto de uma descendência gerada com embriaguez e incesto. Só que a Ruth, pela fé, mudou a história dela. Se o pecado dos patriarcas dela gerou uma nação pecaminosa, a Ruth agora está entrando na genealogia de um rei, porque decidiu crer na mensagem que a Noemi carregava. Por que eu estou falando isso? Porque essa história vai seguir. E o tempo foi, mas a história vai seguir aqui, ó. A Ruth é a avó do Davi, bisa do Davi. Dali a história vai continuar, e aí o Davi vai fazer outra barbaridade, que é desejar a mulher de outro cara, e vai matar esse cara. E quando ele vai deitar com Betseba e vai gerar o primeiro filho, Deus mata por juízo, mas o segundo não tem nada a ver com a história, é Salomão, que depois vira o segundo maior rei da história, e está na genealogia de Jesus, até chegar na Maria. Isso não ouviu nada que eu falei? Me dá 5 minutos agora, e eu vou chegar no que eu quero falar sobre a genealogia de Jesus e essas 5 mulheres que estão aqui. Todas essas mulheres têm um porém. E tem gente que vai me ouvir agora e vai dizer, Maria não. O senhor falar da Raabe faz sentido, ela é prostituta. O senhor falar da Ruth faz sentido. Ela vem de uma família que a filha enganou o pai com cachaça para fazer um filho nela. O senhor falar da Tamar faz muito sentido, ela enganou o sogro, fingiu de prostituta. Deus me livre, por mais a angústia que eu tenho, eu nunca fingi que sou prostituta para deitar com meu sogro. Não, pastor, a outra, a Betseba, o marido estava na guerra, e ela foi lá e deitou com o rei, e gerou um filho com ele. Bom, mas a Maria era uma virgem, imaculada, pura, virgem pura. Não, cara. É contrastante por quê? Porque você tem Tamar como a primeira mulher citada, e Maria como a última. E pode dar para a gente a falsa sensação que uma virgem é pura. Só que a pureza da Maria não é a Maria, é Jesus. Se você continuar lendo, e eu vou ler, porque eu acho que para não ter confusão nisso, se você continuar lendo Mateus, e me ouça em 5 minutos, porque aí eu vou chegar onde eu quero mesmo, e a gente tirar uma aplicação prática desse domingo. Olha, quando chega o capítulo 2, capítulo 1 ainda, sobre o nascimento de Jesus, quando chega o versículo 19, eu vou ler a partir do versículo 18 para não ter dúvida. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria e sua mãe estavam comprometidas para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de... não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José é povo de Deus? José é povo de Deus? Maria é povo de Deus, sim ou não? E Jesus só está na Maria para quê? Para salvar o povo do... Maria está na conta? José está na conta? Sim ou não? O que eu estou fazendo nela é obra do Espírito Santo para que vocês não sejam condenados. Então aguenta, porque eu gerei na tua mulher algo pelo Espírito, e esse algo que está sendo gerado pelo Espírito é para salvar você e ela e o seu povo. Agora olha a sequência do texto para você entender como que é a vida normal. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel. Quando José despertou do sono, fez como um anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por... Agora, olha como termina o versículo 25. Porém, ela já é a mulher dele. Ela já é a esposa dele, sim ou não? Porém, não teve relações com ela nunca. Oi? Como? Enquanto ela não deu à luz
Enquanto o que estava nela era do Espírito, ele cumpriu o propósito. Quando terminou, vida que segue. E você já leu na Bíblia os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Por que você está lendo isso aqui agora? Primeiro, para desconstruir. E eu não estou levantando a bandeira de mais pecado ou menos pecado. Eu estou dizendo o seguinte, Jesus, esse é o milagre. Jesus ser gerado numa casa de pecadores. Porque a Bíblia está dizendo que José está escolhido porque ele é filho de Davi, é descendência, é propósito que o pai de Jesus seja da descendência de Davi. Como é propósito que a mãe, que o útero que Jesus seja gerado é de uma virgem. Mas seja o pai que vai criar Jesus, seja a virgem que está gerando, todos eles estão fazendo isso para quê? Para que sejam salvos dos seus? Dos seus? Porque a gente tem tendência de escolher qual é o maior pecado e a partir disso pensar o quê? Não, esse aqui é muito pecado para salvar, esse aqui é menos pecado, quando na verdade todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Agora escuta isso, de tais até aqui, um monte de gente que errou e pecou, mas Jesus não riscou da linhagem que ele viria. E daqui para lá, pastor, agora é só gente santa. Não, daqui para lá tem você, daqui para lá tem eu. Então vamos fazer conta. Assim como o Salvador entrou na história de gente que eu não entraria, depois de morto e ressuscitado, ele nos fez filhos também de quê? De Abraão. Quando Paulo vai escrever em Gálatas, ele vai dizer o quê? Ele nos fez, pela promessa, também filhos de Abraão. Aí você volta para Gênesis 12. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E você quem? No Abraão? No Davi? No Jacó? Não, no Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que vem de uma descendência de gente que erra, mas é imaculado porque é gerado no Espírito e é o Deus encarnado, para que agora a gente também possa ser salva. O que eu amo na história da Maria é que se você ler a sequência, não, Maria vai viver como pecadora e vai morrer como pecadora, e glória a Deus por isso, porque ela vai ser salva como pecadora. Ela concebe Jesus sendo virgem, e virgindade não é sinônimo de ausência de pecado. Tem um monte de pai que tem criança em casa e diz, meu filho é um anjo, só se tu é maluco. Você não tem um anjo em casa, você tem um pecador que precisa ser conduzido a Jesus. Não, porque meu filho é um inocente. E até que ponto ele é inocente? Porque ele é alguém que precisa se arrepender dos seus pecados e conhecer Jesus e ser transformado. E se você não quiser pregar para ele, você vai perder ele para o pecado e para o inferno. Assim, você pode olhar que na trajetória da Maria, ela se perdeu, cara. Ela vai aparecer algumas vezes tentando internar Jesus. E Jesus dizendo, não, meus irmãos e minha mãe não é lá não, é aqui. É quem está fazendo a minha vontade. O Tiago, que vai escrever livro com o nome dele, que é irmão de Jesus, uterino, só vai se converter depois da morte e ressurreição de Jesus. Enquanto Jesus cumpre o ministério, eles têm crise. Quando Jesus está na cruz morrendo, ele vira para o João e diz, João, cuida da Maria, cuida da minha mãe. E ali não era Maria, vem cuidar de João, é João vai cuidar da Maria, porque Maria está idosa. E ele tinha responsabilidades sociais mesmo. Agora, a grande verdade do Evangelho é que ser pecador não impediu Jesus de colocar essas pessoas na história. Eu não conheço quem veio para esse culto hoje. Eu não conheço a história de ninguém que veio para esse culto hoje. Mas o que eu sei de verdade é que se Tamar, Raabe, Maria, Ruth, Betseba, Maxuel, Jesus pode salvar qualquer um de nós. Jesus pode transformar a vida de qualquer um de nós. O que eu não posso de verdade é olhar para isso e ignorar que é só pela graça que a gente é salvo e nada além disso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos.
Eu queria te desafiar essa noite. Eu queria te desafiar a conhecer Jesus. Busca a Deus com uma oração sincera essa noite e peça a Ele que Ele se faça conhecido a você. Peça a Ele, e talvez você está me ouvindo aqui, e a última coisa que você imagina de verdade é você dentro da história de um Deus tão poderoso como o nosso. Mas eu tenho certeza que quando a gente chegar no céu, o livro que vai ser lido lá não vai ser da genealogia de Jesus até aqui. Eu tenho certeza que o anjo vai abrir o livro da vida e vai dizer, e Jesus gerou, e vai começar a falar nome por nome. Eu vou demorar a aparecer, porque já tem 2000 anos que ele foi gerando, mas em algum momento ele vai gritar, e gerou Maxwell. Em algum momento ele vai gritar, e gerou fulano, e gerou Beltrano, e gerou Cicrano, e gerou... E que bom que quando isso acontecer, você olhe e diga, realmente, eu não era a pessoa certa para isso aí não, mas o sangue dele foi poderoso para me purificar de todo o pecado e me chamar como filho do seu amor. Ó Deus, é no teu nome que eu oro, selando esse momento com teus filhos. Nós confiamos na tua palavra, nós acreditamos de verdade que esse tempo é um tempo favorável do Senhor em fazer-nos te conhecer. Essa noite é a primícia desse tempo que estaremos lendo as Escrituras, que estaremos, Senhor, meditando nelas. O que eu te peço no teu nome, Senhor, é que essa noite o Senhor nos batiza com um desejo profundo de te conhecer. Deus, te conhecer deve ser a paixão do nosso coração. Te conhecer não pode ser a coisa mais monótona da nossa vida. Não, te conhecer deve ser a razão pela qual o nosso coração se acelera e a gente escolhe te conhecer. Eu oro, Senhor, confiando em Ti e acreditando de verdade que esse tempo é o tempo do Seu favor sobre nós. Eu consagro essa temporada ao Senhor. Ó Deus, que semana após semana, adolescentes, homens, mulheres, velhos, novos, te conheçam profundamente e que a gente mergulhe em quem o Senhor é. Estabeleça esse tempo sobre nós, glorificando o seu nome em nós, em o nome de Jesus. Ainda com a mão no coração e com o olho fechado, eu não posso terminar esse culto assim. Então eu tenho que fazer esse convite mesmo. Há no meio de nós alguém, já foi crente, quebrou a aliança e se perdeu. Nunca foi crente, mas essa noite te convidaram para vir aqui e você veio. Mas no teu coração há um desejo profundo de conhecer Jesus. Eu quero, pastor, conhecer Jesus de um jeito que eu nunca conheci. Se você está ouvindo essa palavra e quer dar a sua vida para Jesus essa noite, dá tempo ainda. Talvez essa noite é isso. E Jesus gerou seu nome. Se você ouve isso e acredita que tem um espaço para você, levanta da onde você estiver, se é um sinal que você está dando a tua vida para Jesus, e venha para o altar e eu vou orar por você. Se tiver alguém aqui agora que queira dar a vida para Jesus, está vindo um ali. Eu quero conhecer Jesus profundamente. Venha. Venha. Saia da onde você estiver. Venha. Eu quero conhecer Jesus, pastor. Está vindo a segunda ali. Cadê a terceira pessoa? Eu quero conhecer Jesus. Está vindo a terceira, está vindo a quarta. Onde está a quinta pessoa? Eu quero conhecer Jesus. Sai do teu lugar, onde você estiver. Se for desejo do teu coração, vira ao altar, venha. Eu quero conhecer Jesus. Venha. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Estende a sua mão para cá. Estende a sua mão para cá. Ainda tem espaço aqui. Se você ouve um grito do Espírito, Ele quer se apresentar a você. Jesus quer ser conhecido seu. A minha oração de verdade. A minha oração de verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar aos maduros dessa igreja. Aos maduros dessa igreja. Deve ter alguns aqui. Eu banco essa agenda até o final. Essa agenda eu banco até o final. Você não vai arrepiar domingo à noite aqui. E o crente que gosta de arrepiar, o cara, sinceramente, não vai ser comigo lendo a Bíblia para você. Pode acontecer, pastor? Pode. Mas Jesus tem que ser mais do que um arrepio para você, irmão. Olha o nível que você pode ter chegado na fé. Quando não arrepia, Jesus não foi no culto. Quando não arrepia, o teu glória, alguém tem que dar motivo aqui no palco para você reproduzir aí. Pensa nisso. Você não dá glória porque alguém te apresentou Jesus. Você dá glória porque alguém gritou no tom que justifica a tua gritaria de volta. Não, a gente vai crescer. E eu vou bancar isso até o final. Eu estou decidido a conhecer Jesus profundamente. Meu irmão, não é normal a série da Netflix te deixar acordado a madrugada toda e a Bíblia te dá sono. É interesse. Se você não tiver interesse em conhecer Jesus, irmão, você vai passar mal aqui, você vai passar mal terça-feira. Agora, tem uma verdade que eu percebi isso no pastoral. Quando a gente prega Jesus, simplesmente por Jesus, o maior milagre que pode acontecer, acontece. Pessoas são apresentadas a Ele e se rendem a quem Ele é. Sem a pirotecnia gospel, sem o movimento do evangeliquez, os maduros dessa igreja vão ter que bancar isso na fé. Você vai ter que medir que dia que você vai interceder. Se é com barulho lá em cima ou embaixo, se é com fundo ou sem fundo. Qual é o seu nome, menina? Hã? Paloma? Jesus gerou Paloma. Qual é o seu nome, meu amigão? Hã? E Jesus gerou Felipe. Eu não sei teu nome, mas Jesus está gerando você, sai daí. Está na hora de você entrar na genealogia do rei. Tem espaço ainda para conhecer Jesus. Estende a mão para cá, Deus. Confirma a aliança no coração desses meninos aqui. Confirma a aliança no coração da Paloma, no coração do Felipe. Agora não é escrito no Evangelho, agora é escrito no livro da vida. Os fortaleça agora no teu altar e confirme e os separe para o dia do arrebatamento da igreja. Nós confiamos e oramos no nome de Jesus.
Alguém consegue celebrar isso aí? Você mora onde?